Ali na Main Screen, se manhã sabe, nosso foco é sobre sétima arte e videojogos e é por isso que nunca deve esquecer de cinema nacional. Sim, cinema em Cabo Verde. E para nos conhecer melhor que é panorama atual de cinema cabo-verdiano, no tem Panhoso uma entrevista feita com o presidente cessante de AKCV, que é a Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde, Mário Bem-vindo Cabral. Continua conosco ali e acompanha as entrevistas. Bom, o papel da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde é sobretudo, junta pessoas que têm interesse na fase audiovisual e cinema. Para nós, canto ideia surge de fazer associação, surge de necessidade que pessoas comecem a identificar um grupo de pessoas para fazer valer essas ideias que têm sobre cinema e também para hoje está conseguindo apoios para fazer cinema. Então, nesse sentido, a associação surge como uma entidade que é para ter voz perante autoridades, que é para ter voz também junto com associados, que é pessoas que estavam ligadas ao cinema, que estão ligadas ao cinema, e pessoas também que gostam, pessoas que gostam. Então, nesse sentido, não cria a associação para não poder ter uma voz na Cabo Verde e no mundo de cinema, como está a falar de cinema em Cabo Verde. Fundamental papel da associação é também formação. Formação é um desses campos eleitos durante aqueles 2 anos que eu tive na frente da associação. No tive está posta na formação. Pequenas formações, é claro. Ideia que no futuro, não acredita na nova direção também da continuidade ao projeto de formação e, se a lei de cinema já sei, tenta valorizar essa formação, no sentido de certificação. Ideia é ter formações certificadas, pequenas formações certificadas junto com o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Mas, de acordo com a lei de cinema, que já está aprovado, pessoas na área de cinema têm que vir catalogado. Ou seja, tem que ver saber quem é que é realizador, quem é que é cameraman e quem é que é editor, quem é que é homem de som. Ou seja, toda função também tem credenciação. Para o pôr exerce na Cabo Verde, vou ter que ser credenciado para o Ministério. E o Ministério, ele credenciou, e por ter credencial, vou ter que passar para uma formação na IFP. IFP que é formador. Também, a lei prevê atribuição de credencial para outras entidades que organizam. A associação pode concorrer a ser também, nesse momento, uma entidade formadora credenciada para o Estado. Para uma lei de cinema, tinha coisa a muda. E o papel da associação na criação da lei de cinema foi fundamental. E justamente, desde a criação, a ideia desses promotores era que não tivesse uma lei de cinema. Como canto no começo, não hoje não tinha necessidade, não estava unido, não tinha uma voz. E o surgimento da lei de cinema justamente demonstra que é importante não estar unido. Se tem uma lei de cinema nesse momento, foi também para nós tive a expressão de uma associação de classe, nós gostamos de considerar uma associação de classe. Tudo para ser do Ministério da Cultura. Também, porque te perguntar individualmente, para levar para a associação. Tem um festival internacional, o Ministério manda a associação para aparecer. Já não começa a ter uma voz, como nos olhar como uma entidade organizada, uma entidade que representa o cinema cabo-verdiano, embora nunca tenha agregado na associação, tudo alguém que está fazendo cinema e audiovisual que está afiliado na associação. Mas não te representa que se afiliar e que se afiliar. Nesse momento, o papel da associação é fundamental para a promoção de cinema na Cabo Verde. A associação é de que é pouca entidade reconhecida para o Estado de Cabo Verde como uma entidade organizada para fazer esse trabalho. Bom, ainda considera que aquele 9 anos foi um crescendo, ou seja, a associação bata ganha na cada ano e bata cresce e a olhos vistos. Na verdade, no início nunca tinha um sede, depois bem criar um sede, não bem conseguir um sede junto com a parceria com a Câmara de Praia, não tem um sede. Nesse momento se está prepara para nova sede, junto com o governo para não ter uma nova sede. Então, todo aquele percurso de 9 anos, do meu ponto de vista, foi em crescente. E bem culmina com um momento importante na audiovisual e cinema de Cabo Verde, que foi quando o Ministério entende que deve subsidiar trabalhos da associação, ele deve subsidiar funcionamento da associação, que foi há 2 anos, que no começo recebe subsídio, praticamente não está fazendo trabalho que era destinado a Estado, ou então a uma entidade que seria, no caso, o Instituto de Cinema. O papel que nos desempenha nos últimos 2 anos é o papel que o futuro Instituto de Cinema também desempenha, que é fazer concursos, que é abrir editais, que é da formação, mas nunca sabemos perder aquela vocação de formação. Claro que nunca continua a ser entidade que está fazendo editais agora, com a lei de cinema, passa para o Ministério. Mas não está continuando a fazer o nosso trabalho, que é no sentido de fazer promoção do cinema e do audiovisual. Bom, o desafio é teu, mas considera uma formação o principal desafio
se não quer trazer produções internacionais para Cabo Verde. Para modo se não tem pessoas capacitadas, não está conseguir pôr nesse mercado que não está sazonal. Enquanto está fazendo uma rodagem, pessoas também tá alguma pessoa capacitada para preparar, para ajudar nas pequenas produções, mesmo nas grandes produções, havendo pessoas preparadas, não está conseguir levar pessoas a ganhar dinheiro com o cinema. Mas o desafio é teu. Tem um desafio também de organizar o setor. O setor tem que se organizar. Senão, nunca te consegue ganhar dinheiro com o nosso trabalho de produção audiovisual e cinema. Tudo alguém que pode ser produtor. Tudo alguém que pode ser realizador. Então, não tem que saber dentro do mercado quem é quem. E eu que estará o trabalho, depois que eu leio de cinema, trabalho que eu tenho de dar a todas as pessoas. Quem é que a empresa que ser regulamentada, que terá trabalho. Então, ele tem que ser certificado. A empresa tem que ser registrada como empresa que está fazendo produção em cinema. Lei de cinema é o primeiro passo para a organização, para aquele grande desafio da organização. Lei de cinema já tem, já ser regulamentado, agora a pessoa sensibiliza, mas tem que fazer outra parte, que é dirige para fazer inscrição, a pessoa vai fazer formação e vai certifica quem que é cameraman e certifica como cameraman. Se uma carteira de jornalista tem, também tem também carteira profissional prevista para a lei de cinema, para cada elemento de equipa de produção. Para uma equipa internacional que também, eles que trabalham com pessoas que estão habilitadas a fazer, pessoas que estão habilitadas a fazer, pessoas que estão com credencial. Esse toma um homem de som, ele tem que ser com carteira de homem de som certificado para o Ministério ou para a entidade certificadora. Então, grande desafio, organização, e não é um grande passo que é a lei de cinema. Segundo grande desafio, formação. E terceiro grande desafio, promoção de coisa que está fazendo na Cabo Verde. Como nós, cabo-verdianos, não se preocupar só com fazer. Nossa ilha, as ilhas pequenas, está chegando para mostrar coisa que nós é, e cinema é uma coisa mundial. Então não tem que começar a pensar, modo que não está conseguir mostra, mas na Cabo Verde, mas não tem capacidade de fazer pequenas coisas. Para desafio também grande é mostrar coisa que não pode fazer para não pode atrair pessoas para em Cabo Verde. Você sabe que ali tem pessoas com alguma qualidade, a hora que saber essas grandes equipas, eu falo, assistente tem que se levar, na Cabo Verde, se fazer pequenos trabalhos, já tem assistente. E câmera de fotografia que se leva, ela na Cabo Verde não consegue lugar mais barato. Então é um conjunto de desafios que se não consigo ultrapassar alguns, que não acredita na lei de cinema, não está conseguindo, um grande ganho é a lei de cinema. Organiza, começa para a lei. Então, havendo lei, agora é fazer pessoas enquadram na lei. E se não conseguir, põe que as pessoas de área entra no sistema, faz que a lei funciona, a lei é o papel, a lei também tem que manter, se vai ser argumentário, e tem que fazer o funciona. E então acredita no futuro das leis do Instituto de Cinema. E agora, o Instituto de Cinema não pode falar, mas terá um grande passo na promoção e na criação de cinema cabo-verdiano. O Instituto de Cinema é uma entidade que está conseguindo buscar dinheiro onde que outras entidades que também. O Instituto de Cinema pode dar dinheiro, expor, está dando o próprio dinheiro de outros congêneros, outros institutos de outros países, que só é direcionado para o Instituto. E havendo no Instituto, está pode programa uma política pública para cinema, cima está fazendo para saúde, cima está fazendo para educação, o governo está falando, esse ano não quer fazer x na área de cinema. Então não tem uma programação e não tem também aquilo que é previsibilidade com a lei de cinema. Coisa que é previsibilidade que tem a ver com não está sabendo anualmente quanto dinheiro que está disponível para dar em termos de cinema. Então, grande desafio é a organização. Bom, conselho que interessa é para junta. Cinema, audiovisual é uma área de equipa. Não tem maneira de querer fazer tudo coisa. E aqui nunca tem equipa, alguma área fica. Porque nós é que é especialista na tudo coisa. Cada alguém é especialista numa área. Então, ao que tenta fazer tudo coisa, alguma coisa fica para trás. A ideia é junta. Se quer que tem dinheiro, mas para junta. Se junta, o resultado é diferente. No audiovisual, primeiro lei é equipa. Se quer tem equipa, nunca funciona. Não tem que começar a pensar na especializa setor. Quem é que é realizador? É preocupa com realização. Que quer dizer, mas não o filme é que está a fazer montagem. Para uma coisa é tem alguém numa função, outra coisa tem dois alguém numa função. E que é igual. Mesmo às vezes que está por pagar, não junta, não pede apoio, com o cinema é de equipa. Se nunca junta, nunca tem resultado. Que é o maior conselho que interessa para todo mundo que está fazendo audiovisual, para junta, para pedir apoio, para arranjar patrocínio, mesmo que for dinheiro, apoio, mão de obra e também apoio.